Existem 7 hábitos para um serralheiro próspero, para uma serralheria próspera. Muitas pessoas querem vender sim seus 50 mil por mês, mas não tem essa ideologia, não tem isso bem claro. E para você ter então esses seus 7 hábitos, hábitos de uma maneira definida, de uma maneira que você consiga então ampliar os resultados da tua empresa de serralheria, você precisa ter uma constância, executar uma constância no dia a dia e principalmente ativar um modo de estudar, aplicar e executar, né? E principalmente corrigir os seus erros. Então, existe sim 7 hábitos que você vai executar no teu dia a dia aí, mas não adianta de nada você saber eles se você não aplicar e não executar. E eu quero contar eles aqui para vocês, tá? Primeiro hábito para você realmente começar a chegar mais próximo dos seus 50 mil por mês é você estar num ambiente, tá? Como assim ambiente, né? Ambiente. Tá? Ambiente é o meio que a gente vive, tá? É o meio que a gente está, é o meio de pessoas que estão direcionadas para o mesmo objetivo que o seu. Não adianta de nada você querer vender seus 50 mil por mês na tua empresa de serralheria se todas as pessoas que estão à sua volta estão te puxando ao contrário. Poxa, tua esposa não está te dando uma força, não está te ajudando, te apoiando. Não estou falando de ir lá trabalhar junto na serralheria com você, eu estou falando de te apoiar na tua decisão. Poxa, você está contando para o teu amigo as ações que você está fazendo, você está criando uma empresa, o teu amigo está te puxando para baixo, está te puxando para um lugar totalmente diferente em direção aos seus 50 mil em vendas por mês. E muitas pessoas às vezes não conseguem faturar, não conseguem vender esses 50 mil por mês porque tem pessoas puxando ela para baixo, puxando para caminhos diferentes. E o ambiente, o meio que você convive, o meio que você escolhe é muito importante para você ter um direcionamento. Então você tem que estar rodeado de pessoas que vão fazer com que você chegue aos seus 50 mil por mês. E quem são essas pessoas? Né? Muitas pessoas que às vezes estão vendo esse vídeo aqui são pessoas que às vezes vão entrar dentro do Serralheria 50K, que é o nosso treinamento mais avançado, e lá vai ter um grupo, você vai ter conexão, você vai conversar com pessoas que às vezes têm o mesmo objetivo que o seu. Né? A gente aqui tem esse objetivo de levar pessoas, levar serralherias a vender 50 mil por mês. Então, a partir do momento que você vê vídeos, você vê palestras, você vê treinamentos, você conversa com outras pessoas que têm objetivos parecidos com o seu, você começa a evoluir, você começa a criar então um ambiente. A gente fala que normalmente, tá? A gente é uma média das pessoas, tá? Isso daí, diversos autores falam que a gente é uma média das 5 pessoas que a gente mais convive. Né? E quem são essas 5 pessoas que andam junto com você? São pessoas que estão te induzindo a chegar aos 50 mil por mês ou são pessoas que estão te puxando para baixo? Tá? E eu estou falando desde a parte motivacional, você querer trabalhar, você querer fazer, até pessoas que às vezes estão desdenhando do teu serviço, desdenhando do que você está fazendo. Então, neste momento, você tem 2 opções: ou continuar andando com essas pessoas que estão te puxando para baixo, ou então procurar novos ambientes, ou procurar novos lugares com pessoas e principalmente estar próximo de pessoas, seja através de uma conversa na internet, seja através de grupos de WhatsApp, seja através de um grupo de futebol, seja através dentro da tua religião, dentro da tua igreja que você tenha, seja através de um curso, uma mentoria, um treinamento, mas você precisa estar envolvido aí com ao menos 5 pessoas, tá? Que acompanhem no mesmo destino que o seu, que esteja no mesmo rumo, no mesmo caminho. Então, você fala, poxa, Jonathan, o ambiente é tão importante, mas qual é o próximo passo? Qual que é o meio? Tá? E está muito relacionado com o ambiente, que são as pessoas. Você precisa ter pessoas, sim, tá? Que são pessoas que estão num ambiente que vai te proporcionar, que vai te ajudar, sim, a levar para o próximo passo, mas você precisa ter pessoas que são desse ambiente e estão em conjunto com você na tua jornada. Agora sim eu falo de pessoas que vão te ajudar a conduzir a tua serralheria para 50 mil por mês. Não se constrói um negócio do absolutamente zero e chega assim e vender 50 mil por mês de maneira sozinha. Lógico que um vendedor só pode vender 50 mil por mês, sim, mas você precisa estar rodeado de pessoas que te ajudem nesse processo. Então, quem são pessoas que, por exemplo, ajudaram lá no início
a construir a nossa empresa de serralheria. Então, vira e mexe, meu pai ia lá fazer os produtos, fazer as peças, e minha mãe tinha que ir lá e ajudar ele a virar essas peças, virar o portão. Então ela foi uma pessoa que ajudou a conduzir ele dentro desse processo lá no início. Depois, com o tempo, a gente foi contratando diversos funcionários, mas alguns desses funcionários não nos ajudavam a conquistar os nossos objetivos e vender mais e principalmente fazer as entregas de forma melhor. E a gente conseguiu, nesse meio do processo, encontrar pessoas boas, tá? Pessoas qualificadas, pessoas que estavam dispostas a vestir realmente a camisa da empresa, vestir realmente o teu objetivo e comprar a tua briga e ir junto com você. Então você precisa, neste momento, escolher pessoas para estar junto com você nessa jornada. Se você está começando agora, talvez você vai ter que encontrar uma empresa de serralheria que já existe no mercado para ir lá e fazer a tua parceria comercial. Se você já está há tempo no mercado, escreve aí, faz uma listinha das pessoas que acompanham você nessa jornada, nessa trajetória, mas também escreva uma lista de pessoas que às vezes não estão te ajudando nessa jornada, nessa trajetória e principalmente mude de pessoas. Então você vai mudar de ambiente, vai mudar de lugares que você frequenta para principalmente ter pessoas externas ao teu negócio para você se livrar de pensamentos negativos, pensamentos de pessoas que não estão querendo te ajudar de maneira externa ao teu negócio e vai olhar para dentro do teu processo de serralheria, quem são as pessoas que vão te ajudar. Eu queria pedir para você já deixar um comentário aí, colocando quem são as pessoas que te ajudam, quem são as pessoas que fazem parte do teu processo aí de vender 50 mil por mês na tua empresa de serralheria. E aí vem mais um ponto, mais um próximo passo, que são as ideias. Você ter ideias constantes de evolução na tua empresa de serralheria vai fazer com que você chegue mais próximo. Por quê? Poxa, Jonathan, mas você não ensina uma metodologia lá no Serralheria 50K? Sim, a gente ensina, mostra como eu faço, como outras pessoas conseguem fazer vendas utilizando essa metodologia, mas essas vendas sempre vai precisar de ter a sua cara, a sua personalidade, e você precisa então construir ideias. E eu acredito que você é uma pessoa que tem ideias, você é uma pessoa que elabora muitas coisas, mas quantas dessas ideias você coloca em prática? Então a gente vai sim, lá dentro do Serralheria 50K, te entregar uma metodologia, mas a hora que você for aplicando essa metodologia, você vai entendendo, tá? Novas ideias, novos formatos. Poxa, e se eu fizer isso a mais, e se eu der um passo a mais, e se eu avançar um pouco a mais, qual o resultado que eu vou ter? E a gente entrega ferramentas para você conseguir controlar se essas ideias que você está colocando em prática faz resultado, faz jus ao que você está realmente se propondo a fazer. Então, você ter ideias, tá? E você evoluir dentro desse processo de ter uma criação de ideias é algo muito importante para a tua empresa crescer e evoluir. E agora vem algo muito importante, tá? Um próximo hábito que você precisa se manter constante dentro da tua empresa de serralheria é o quarto hábito aqui, que é o estudar. Muitas pessoas às vezes querem seguir uma jornada sozinho em relação a faturar e vender os seus 50 mil por mês. E tá tudo bem, você é livre, você tem a escolha que você quiser, você tem o caminho que você quiser. Acontece que às vezes algumas pessoas já passaram por aquela jornada, já passaram por aquelas dificuldades. E até que ponto e até quando você vai ficar insistindo em querer ir sozinho, sendo que você pode aproveitar o conhecimento de alguém que já passou por aquilo ali, já trilhou aquele caminho. Então, poxa, eu lá no meu início, eu tinha muita dificuldade de vender, eu tinha muita dificuldade em oratório, eu tinha muita dificuldade em falar com diversos clientes, né? E eu hoje estou aqui gravando um vídeo com uma super desenvoltura, falando muito bem para milhares de pessoas no Brasil inteiro. Aí tenho curso, tenho treinamentos e além de treinar minha equipe de venda, minha equipe comercial e fazer gestão de pessoas dentro da minha empresa de serralheria, né? Mas lá no início não foi fácil para mim. Poxa, você vai ter que esperar aí 10 anos, 15 anos, 20 anos para você ter uma desenvoltura parecida, sendo que você pode aproveitar
conhecimento de pessoas, né, para vir e se desenvolver. Então, lá quando eu for começar a minha trajetória de melhorar a minha fala, melhorar a minha oratória, melhorar a minha venda, eu procurei livros, procurei palestras, procurei treinamentos, cursos, né? E a partir disso acelerou o meu processo. Então, em um curto período de tempo, eu saí do estado de uma pessoa que era muito tímida, que mal conseguia falar com o cliente, ao estado de começar a fazer minhas primeiras vendas, depois das primeiras vendas, e treinando todos os dias até chegar em vendas acima de 50 mil por mês, né? E hoje vender muito mais do que isso dentro da minha empresa de serralheria. Por quê? Porque eu segui passos, segui processos de pessoas que já avançaram aquilo aí. Eu não preciso ficar perdendo tempo buscando coisas que já existem, que pessoas já passaram por aquilo ali. Então, sim, lá no hábito 3 você tem que ter ideias, sim, mas ideias embasadas, ideias baseadas no que as pessoas já fizeram. Então, pode ser sim que muitas empresas de serralheria não evoluam dentro desse processo, não crescem dentro desse processo. Por quê? Falta de estudar, falta de aproveitar o conhecimento de outras pessoas. Eu não estou só falando isso para você ir lá e entrar e investir no Serralheria 50K, mas eu estou falando isso porque você tem conteúdo gratuito aqui no próprio canal do Segredo Serralheiro. Tem muito conteúdo que a gente deixa aí para vocês evoluírem, assim como esse conteúdo de hoje. Se você está aqui, você já está dentro desse processo de estudar, de evoluir, então você precisa sim estar constantemente empregado em estudar, em aprender cada dia mais. E agora vamos para o próximo passo aqui, que é o teste, tá? Existe o quinto hábito, aqui é você testar, tá? Testar. Por quê? Por que testar? Muitas pessoas às vezes deixam de faturar os seus 50 mil por mês porque às vezes podem ir lá, entrar aqui e ver o vídeo que o Jonathan está falando e às vezes não colocam em prática. Por alguns motivos. Às vezes, por que às vezes você não coloca em prática? Por que você não testa? Às vezes você não testa porque você não acredita no que eu estou falando. Às vezes você não testa porque você não acredita em você. Você não acredita que você tem capacidade de executar o que eu estou falando. Às vezes você não testa porque você dá uma desculpa que você está aplicando o teu tempo de outra forma, de outra maneira, que você não tem tempo. Mas só tem uma maneira de você saber se isso aqui vai funcionar realmente para você ou não. E é testando. E eu quero perguntar para você, até quando você vai ficar esperando, né, cliente chegar na tua empresa? Até quando você vai ficar esperando as coisas acontecerem? Se você não for atrás, não correr. Então a gente está deixando aqui uma oportunidade de você sim ir lá aprender, né, como é o hábito 4, mas acima de tudo isso, que você consiga pôr em prática, que você consiga testar, porque dentro do processo de teste, você vai fazer ajustes para a tua realidade. Poxa, uma pessoa tem um comportamento diferente do outro, a minha maneira de vender é diferente da sua maneira de vender, e a gente vai sim te apresentar diversas formas aqui dentro do canal Segredo Serralheiro, lá dentro do Serralheiro 50K, mas você vai precisar então, através desse roteiro, através de tudo que a gente fala, adaptar à tua realidade. Tá? Você vai testar, você vai aplicar aquilo ali e falar, poxa, eu fiz isso aqui, deu certo, isso aqui deu resultado, isso aqui não deu resultado, o que deu resultado eu vou amplificar, o que não deu resultado eu vou corrigir, ajustar e aplicar de uma outra forma até encontrar a forma correta. Então, muitos deixam de vender os 50 mil por mês por não testar. E agora vem o sexto passo, tá? O sexto hábito aí, que é a mudança de rotina. O que é a mudança de rotina? Muitas vezes você tem um hábito seu que você executa e muitas vezes são hábitos que fazem com que você não chegue nos seus 50 mil por mês. Tem muitas pessoas que procrastinam, né, que ficam fazendo várias coisas e às vezes fazem até coisas excelentes, coisas que às vezes até são importantes para a empresa de serralheria, como fazer um determinado produto, fazer um determinado serviço, mas às vezes fogem do processo de entrar para a parte de gestão, fogem do processo de entrar para a parte comercial, realmente querer desenvolver um processo, querer desenvolver um sistema para se vender 50 mil. Por quê? Porque às vezes acabam desistindo na primeira dificuldade, acabam desistindo no primeiro momento que tem um empecilho.
E quando a gente fala em serralheria 50K, a gente fala em um modelo como um GPS que você quer um destino, né, quer vender os seus 50 mil por mês, então a gente vai direcionar você para esse destino, assim como o GPS faz. Mas no meio desse caminho acontecem percalços, então você, por exemplo, colocou no GPS, colocou no Google ali para ir de um lugar até o outro, você tem um destino final, então você está aqui vai até o destino final. E vai chegar um momento que vai ter um sinaleiro que vai estar bloqueado, né? Ou então vai ter uma rua que vai estar em reforma e às vezes você vai ter que fazer um desvio, vai ter que fazer uma adaptação dentro desse processo. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a ter uma mudança de rotina. Às vezes a pessoa está tão acostumada a ir lá e fazer o seu atendimentozinho da maneira que ele sempre fez com o cliente, às vezes está tão acostumado a esperar o cliente chegar dentro da empresa, está tão acostumado a ir lá e fazer o seu orçamento por metro quadrado e passar para o cliente na própria visita técnica, sem formar um processo que às vezes ele não quer sair daquele lugar. E agora eu te pergunto, você quer continuar com os seus velhos hábitos, que às vezes não te levam para lugar nenhum e vai fazer com que você fique estagnado, parado ou até regredindo durante anos na tua empresa de serralheria, ou você quer fazer o próximo passo, você quer avançar, você quer faturar os seus 50 mil por mês, você indiscutivelmente vai ter que mudar o teu meio de rotina, o teu meio ambiente, a tua mudança de rotina vai ter que acontecer. E isso daí é indiscutível. Você vai ter que andar com novas pessoas, você vai ter que trazer pessoas para dentro do teu negócio que estejam alinhados com o teu propósito, alinhados com o teu objetivo. Você vai ter que estudar, você vai ter que testar, você vai ter que entrar então numa mudança de rotina. Então essa mudança de rotina é um hábito que vai fazer parte da tua evolução, dos teus 50 mil por mês. E a gente pensa aqui, fala, poxa, mudança de rotina, mas Jonathan, eu fiz algumas mudanças lá no passado e acabaram não dando certo. Ou, poxa, Jonathan, eu vou fazer alguma coisa lá no meu futuro, lá na frente, e isso aqui vai dar certo. E muitas pessoas às vezes não vivem o que podem fazer hoje, o passo a passo, o caminho. Às vezes não conseguem entender que, por mais que às vezes a realidade dos 50 mil de faturamento esteja muito longe, que existe um passo a passo e algo que você pode fazer hoje. Você não vai sair do zero e evoluir do dia para a noite e faturar os seus 50 mil por mês. Você precisa criar todo um processo, criar toda uma estrutura para evoluir. E às vezes as pessoas não estão dispostas ao quê? Viver o presente. Viver agora. E essa vivência no presente, essa vivência no agora, se dá muito dentro de Serralheria 50K, porque lá a gente explica passo a passo, explica aula a aula, não é algo que você vai ter que fazer tudo de uma vez, mas você vai ter que ter uma constância de ir lá, aprender, testar e pôr em prática no seu dia a dia, agora. E às vezes as pessoas que não criaram, não trilharam esse caminho, né, de vender os seus 50 mil por mês, às vezes chegam lá no final e acabam querendo, às vezes, pensar no futuro, às vezes acabam pensando apenas nos 50 mil por mês e não sabem qual o processo tem que correr, qual o processo que tem que trilhar. E aqui a gente indica a você a pensar, poxa, eu vou criar micropassos até chegar às minhas vendas de 50 mil por mês. Como criar micropassos? Poxa, se você nunca vendeu nada na tua empresa de serralheria, como que você vai vender 50 mil do dia para a noite? Então, o que a gente recomenda, né? Poxa, primeiro você vai criar um micropasso de fazer a sua primeira venda ou as suas primeiras vendas na tua empresa de serralheria. Posteriormente, poxa, fiz minhas primeiras vendas, comecei a trilhar, comecei a testar, comecei a pôr o caminho. Então, poxa, agora eu vou fazer minhas vendas a chegar a um nível de faturamento de 10 mil em vendas por mês. Poxa, consegui chegar ao nível de faturamento de 10 mil em vendas por mês. Agora vamos para o próximo passo. Poxa, quero faturar 20, 25 mil em vendas por mês. Agora sim consegui conquistar minhas 25 mil em vendas por mês. Vamos para o próximo passo. Vamos por 50 mil em vendas por mês. E é isso que a gente fala dentro do Serralheria 50K, é isso que a gente constrói lá dentro, mas acima de tudo você precisa viver o teu presente. Não fique pensando no futuro de maneira exagerada, não fique pensando nos teus erros do passado. Viva o presente, viva agora e execute constantemente, diariamente, esses 7 hábitos prósperos de um serralheiro, 7 hábitos prósperos de uma serralheria.
Então, revisando aqui com vocês, para você ter esses 7 hábitos, quais são os passos, quais são os caminhos, quais são esses 7 hábitos, e principalmente para você conseguir ampliar os seus resultados da tua empresa de serralheria e ir para o próximo passo. Então vamos lá, você precisa ter um ambiente de pessoas externas à tua empresa de serralheria que te ajude a faturar 50 mil por mês, pessoas positivas, pessoas que apoiem as tuas decisões de maneira fora da tua empresa de serralheria. Também você vai precisar de pessoas de dentro da tua empresa de serralheria que te ajudem. Às vezes pode ser colaboradores, às vezes pode ser familiares, parentes, assim como hoje dentro da nossa empresa de serralheria a gente tem, trabalha eu, o Doc, a Silva, então eles são meus pais, eu trabalho em conjunto, a gente está dentro de um processo de evolução crescente todos os anos da nossa empresa de serralheria, porque a gente está puxando todo mundo para um único caminho, todo mundo para uma única direção, além das pessoas que a gente tem de confiança dentro da nossa empresa, que compraram, investiram a camisa, estão vindo dentro de um processo de evolução. Então a gente tem um time aí de 24 pessoas em prol de um único objetivo, que é entregar, cumprir a nossa missão, visão e valor da nossa empresa de serralheria. Então você precisa ter pessoas de dentro do teu negócio que vistam a camisa e vão junto com você. Você precisa ter ideias inovadoras, você precisa fazer com que essas ideias abracem todas essas pessoas, você precisa estudar, aprender com pessoas que já trilharam o caminho, pessoas que já venceram as suas dificuldades, para você não precisar ficar às vezes 20 anos, 30 anos sofrendo para chegar aí nas suas vendas que você quer, que você tanto sonha. Você precisa testar, aplicar aquilo que você estudou e principalmente fazer os ajustes necessários para que você consiga ter os resultados necessários. E você tem que fazer, às vezes, em alguns momentos, aquilo que você não gosta para ter o resultado que você deseja. Então vai fazer parte do teu processo. Você precisa ter uma mudança de rotina, você precisa aplicar os hábitos, você precisa às vezes deixar de fazer algo que você faz durante muitos anos, mas às vezes você acaba fazendo de maneira errada para conduzir uma maneira correta e aplicar uma maneira correta através dos seus estudos, através dos seus testes dentro da tua empresa de serralheria e, acima de tudo, para você ser um serralheiro próspero, para você ter uma empresa de serralheria próspera, você precisa então viver o hoje, viver o presente. Comenta aí embaixo quais são desses 7 hábitos que você já pratica ou que você não pratica dentro da tua empresa de serralheria. Quero saber de você agora mesmo.